Olá, galerinha. Estamos aqui para mais uma vez um vídeo de revisão para os alunos do sétimo ano. Então, preste bem atenção, nós vamos completar uma parte da página do livro e através dessa página você, com certeza, vai aprender como utilizar o assunto para a prova. Então, não se esquece, presta bem atenção. Por exemplo, aqui vocês têm, tá certo? Para completar, pessoal, com was e were. Se vocês observarem, certo? Deixa eu marcar aqui. Só um momento. Só um momento. Vamos lá. Isso. Ele. Ó, aqui você tem o was. Ele é bem utilizado no singular, tá certo? E nós temos o were, que ele é usado geralmente no plural. A única vez que o were ele pode ser usado no singular é quando for com o pronome you. Fora isso, ele não pode, só pode no plural. Beleza? Então, se nós analisarmos logo, ele quer que a gente complete aqui, ó. Complete the text about Jackson 5 with was or were. Completa o texto abaixo, ou aliás, sobre o Jackson 5 com was e were. Então, se vocês analisarem, o que é que acontece? Você vai ter que usar was or were nessas frases. Como aqui eu tenho, ó, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon and Michael. Opa, tá falando de quantas pessoas de uma vez só? 5, então é plural. Então você vai ter que usar quem? Where. Então nesse caso, você vai ter que usar aqui where. Ou seja, we're five brothers from Gary, Indiana, who became one of the biggest pop groups in music story. Ou seja, Jackie, Tito, Jermaine e Marlon and Michael eram os 5 irmãos de Gary, certo? Indiana, que se tornou um dos maiores grupos de pop na história da música. Aí ele continua. The groups appear, ou seja, a aparição do grupo. Então, peraí, aparição do grupo. Um grupo só. Então agora você vai usar quem? Was. Was more just the musical. Era mais do que simplesmente musical. Aí agora ele pega esse they aqui, pessoal, que significa eles, plural. Então eu vou usar quem? Eu vou usar were. They were among the first black teen idols to appear in a white audience. Eles foram entre os primeiros adolescentes negros, né, ídolos negros adolescentes que apareceram, surgiram numa audiência de brancos, de pessoas brancas. Então ele foi um dos primeiros a aparecer. Então, se vocês prestarem atenção, é bem interessante. Dá para você usar tranquilamente, é só, claro, você tem que analisar se a frase está no singular ou no plural. Lembrando mais uma vez, quando for you, por mais que seja you ou singular ou plural, você vai ser were. Não existe uma forma de você falar you was para o singular e you were para o plural. Não. Se você quiser falar ele era, não, desculpa, você era, você estava, vai ser you were. Se você quiser falar vocês eram, vocês estavam, você vai falar you were. Por quê? Porque o were é usado para you, tanto singular ou plural. Beleza? Agora, com outras questões, é plural e acabou, é o were. Não se esqueça disso, beleza? Vamos continuar aqui. Descendo aqui, nós temos aqui para nós colocarmos, ó, put the words into the correct order to write sentences about Michael Jackson. Coloque as palavras na ordem correta para escrever sentenças sobre Michael Jackson. Então veja, peraí, a frase está na interrogativa. Então a gente aprendeu isso na aula. Se você está fazendo uma pergunta e tem o verbo to be, ele inicia a frase. E claro que aqui está sendo dada uma dica, colocou ele de maiúsculo. Então nesse caso, olha como é que vai ficar essa frase. Deixa eu ver aqui o texto. Beleza. Olha aqui, ó. Was Michael Jackson a pop singer? Então que pergunta é essa? Michael Jackson era, não importa como você vai falar no português.
Você só não vai falar, por exemplo, como é que eu posso dizer? Era Michael Jackson um cantor de pop? Não, você vai falar normal no português. Michael Jackson era um cantor pop ou de pop. Então, isso não importa. Se você fosse afirmando, você diria Michael Jackson was. Mas você está perguntando em inglês, então você vai ter que inverter. Was Michael Jackson a pop singer? E assim vai. Beleza? Agora aqui está na positiva. E aqui ele já deu outra dica. A palavra que vai iniciar é his, que está maiúsculo. Beleza? Então vai ficar o quê? Isso. Vai ficar his nickname was, ó, ó, King of Pop. Desculpa. O seu apelido era o rei do pop. Tá vendo como é tranquilo? Dá para desenrolar. Beleza? Então é isso mesmo. Então, não pode esquecer. E a ordem é essa: sujeito, verbo e complemento. Ou seja, his nickname was King of Pop. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Outra pergunta. Claro que aqui já tem uma palavra na interrogativa, da letra C. Where? Where? Aí ele quer falar o quê? Peraí, a gente aprende isso na sala. A palavra born é nascido. Mas quando você junta ela com o verbo to be no passado, vira nascer. Professor, eu poderia traduzir como foi nascido? Pode, mas a gente no nosso idioma, no português, não falamos dessa forma. Então você não pode chegar e traduzir assim, porque fica meio que estranho. Tá certo? Então você vai ter que falar o quê? Aliás, onde ele nasceu, onde ele foi nascido. Então ninguém fala dessa forma. Aí nesse caso, começa com interrogativo, que é a palavrinha que indica onde, where. Como é pergunta, logo depois da palavra que pergunta, que é os pronomes interrogativos como quem, o que, qual, onde, vem o auxiliar. Como nós estamos falando de verbo to be no passado, é ele que vem. Where was, agora o sujeito e o complemento. Born. Where was he born? Onde ele nasceu? Onde ele foi nascido? Ok? Tudo bom. Aí agora, aqui embaixo está na afirmativa. E ele começa com a palavra que está em maiúsculo, que é he, ó. He. Cadê? Vamos analisar aqui, ó. Ele não nasceu. Isso. He. Ó, ó, ó. He wasn't born in the United Kingdom. Ele não nasceu, ele não foi nascido no Reino Unido. Então ele não nasceu. Certo? Então veja que dá para desenrolar aos poucos. Tá ok? No 3 a gente vai praticar aquilo que a gente comentou em sala um pouco lá, que foi sobre o quê? Sobre as preposições de tempo. Então nós temos o in, on, at. Todas três significam em. Só que quando elas estão em uso na frase para tempo, ela pode mudar a sua tradução. Veja que na primeira frase tem assim, ó, Michael Jackson was born August 29, 1958. Michael Jackson nasceu. Aí ele quer falar em 29 de agosto de 1958. Então, peraí. Se essa data está completa, nós teremos que usar a preposição on. Certo? Se por acaso dissesse que ele nasceu apenas em agosto, você usaria in. Se fosse dito aqui que ele nasceu só apenas no ano de 1958, usaria in. Mas quando eu complemento, dou uma data mais específica, eu troco o in pelo on. Beleza? Fique bem fixado nisso. Se eu falasse apenas o mês, em abril, in April. Em janeiro, in January. Em março, in March. Tá ok? Agora, se eu falo 29 de março, aí já muda. On March 29. 1º de março. On March 1st. Ou on, pode ser. Tá certo? Então, quando você usa dois complementos em data, não se usa mais o in. Se usa on. Beleza? Vamos para a letra B. He joined the Jackson 5 the age of 5. Então, peraí. Ele se juntou, então ele aderiu, ele entrou no grupo do Jackson 5
com a idade de 5 anos. Então, quando você fala com quantos anos ele entrou, você usa a expressão, ou a preposição, no caso, desculpa, at. At the age of 5. Aos 5 anos, na idade de 5. Então, você não vai falar in the age, on the age, você vai falar at the age. Essa palavra age, ela puxa a preposição at. Beleza? Vamos lá. Jackson started a solo career the age of 13. Jackson, ele iniciou a carreira solo aos 13 anos, ou à idade de 13. Então, at de novo, porque ele colocou aqui junto com a palavra age. Tá vendo que dá para desenrolar, pessoal? Beleza? Vamos lá, espero que vocês estejam entendendo aí, tá tudo bem tranquilo, bem explicado. Olha agora. He released his sixth solo album Thriller 1982. Bem, ele lançou, ele, né, liberou, digamos assim, o seu sexto álbum solo Thriller em 1982. Então ele falou apenas o ano. Então aqui você vai usar in. Certo? Não pode esquecer disso. In 1982. Agora, olha a letra E. He died June 25, 2009. Ele morreu em 25 de junho de 2009. Então, nesse caso, é uma data mais completa. Então, você vai falar on. Não pode esquecer disso. Beleza? É tranquilo. Esse número 4, pessoal. Esse número 4, tá certo? Que fala sobre jobs and work. Eu não coloquei na nossa avaliação. Então, fique tranquilo. Outra coisa que você tem que treinar, que não pode esquecer. Não pode esquecer. É a interrogativa e negativa com o verbo to be. Deixa eu colocar no espaço aqui em branco, ver se fica mais. Aqui, deixa eu ver. Just a moment. E isso, aqui. Suponhamos que você tenha a seguinte frase. They were in New York. Aí eu peço, coloca essa frase na negativa. Fácil, pessoal. É só colocar o not depois do verbo to be, que é o was e were. They were not. E o resto copia normal. In New York. Ah, professor, mas eu queria que fosse feito a interrogativa. Mais fácil ainda. É só pegar o verbo to be, que é o were, nesse caso dessa frase, e inverter. Were they in New York? Ei, eles estavam em Nova York, então veja o quanto é fácil. Se eu quero negar, coloco o not depois. Se eu quero interrogar, eu inverto o verbo to be. Pode ser o was, pode ser o were, não importa. É só invertê-lo. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Não esquece de dar o joinha não esquece de dar o joinha no vídeo. Manda pro teu coleguinha que é do sétimo ano, pode ser da manhã, pode ser da tarde mesmo, para ele reforçar o estudo para amanhã, ó, tirar uma nota boa no inglês, tá certo? E não esquece, quem vai fazer o curso de inglês, obviamente, vai ter, se indicar colegas para fazer o curso, pode ser até aluno de fora mesmo. Se ele quiser fazer, é só mandar falar comigo, tá certo? E dizer que você indicou. E se vocês fizerem a matrícula no mesmo momento, vocês combinam fazer a matrícula no mesmo dia, porque até o dia 15 de julho tem um desconto ótimo, tá certo? A matrícula que é 150 vai ficar 130, ok? Aí a mensalidade que ficaria 120 ficará 100 por mês, beleza? E quem fizer a matrícula até o dia 15, além de ganhar o desconto da matrícula, quando for o primeiro vencimento, que é dia 10 de agosto, em vez de ele pagar os 120, certo? Que é quando vai começar o curso, começa lá para o dia 7, dia 9, aí dia 10 já tem pagamento. Só que nesse caso, o que é que acontece? Em vez de ele pagar os 120 ou os 100, ele vai pagar apenas R$60. Se fizer a matrícula até o dia 15 de julho. Aí fale isso para os colegas, porque é uma chance que eu dou para quem está começando e quem já é da casa. Porque geralmente os cursos ele é virando assim, ó, termina um, começa outro e o pessoal só faz pagar, não para de pagar não. Aí a única coisa que de estágio para estágio, o que eu posso fazer é isso, dar esse desconto para quem faz matrícula no período, né, que eu estipulo para pagar uma das mensalidades a metade. Não tem curso nenhum por aí que faz isso. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, tenham uma boa noite e que Deus abençoe vocês.
Bye bye.